Irmã, amada igreja, bom dia neste domingo, dia 5 de agosto de 2018, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra exortadora e edificadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós falamos ontem. Guarde os mandamentos que o Senhor lhe ordenou. Parte 2, nós vamos continuar falando sobre Saul, sobre Samuel, sobre o reinado de Saul. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão a todas as pessoas que nós possamos ter magoado, ter ofendido, ter ferido de alguma forma, de alguma maneira, que nos perdoe. Nós também queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai por todos os nossos erros, falhas, fraquezas, por todos os pecados por nós cometidos, na certeza de que estaremos sendo ouvidos dos céus, tendo os nossos pecados perdoados, a nossa terra sarada, conforme ele nos promete em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14b. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra em nome de Jesus. E mais uma vez, amados, nós queremos abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes que neste domingo, neste dia 5 de agosto de 2018, em todo o decorrer desta semana, completo e comemoro mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas longevidades terrenas, saúde e paz em nome de Jesus. E hoje nós temos que guardar os mandamentos que o Senhor nos ordenou, e o maior deles, o grande mandamento, conforme está escrito em Mateus capítulo 22, versículos 34 ao 40, o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E também, amados, está escrito em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versículos 25 ao 26, que fala sobre o perdão. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Portanto, nós temos que perdoar, nós temos que pedir perdão, nós temos que amar ao nosso próximo, ao nosso semelhante, porque também está escrito em 1 João, primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se Deus nos manda fazer algo, irmãos, nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, conforme ele mesmo nos diz em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o porfiar melhor é do que a gordura de carneiros, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Portanto, nós temos que obedecer a Deus e atender a Deus, porque o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E hoje nós vamos ver, amados, uma passagem em 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 1 em diante. Mais uma vez, Deus manda Saul destruir os amalequitas. Deus não é mau, essas pessoas, irmãos, estes povos que Deus mandava matar, simbolizavam os demônios. Portanto, nós temos que olhar para isso em sentido figurado, como figura. Nós não temos que praticar isto, nós não temos que viver isto. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, e estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, também está escrito: ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Portanto, tudo isto que Deus manda matar, mata os amalequitas, é figurado, porque eles representavam os demônios. Portanto, vamos ver
mais uma vez a desobediência de Saul para com o Senhor, escrita em 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 1 em diante. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que lhe tiver, e não lhe poupe e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as de segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil desprezaram e destruíram totalmente. Quem é Saul para saber o que era vil e o que não era vil? Aos olhos do Senhor, tudo aquilo ali era vil. Deus não queria nada daquilo, porém, eles viram com olhos humanos, eles desobedeceram ao Senhor, eles usaram os seus pensamentos. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se Deus mandou fazer, faça, porque é ordem de Deus. Nós não temos capacidade para pensar nada sem Deus estar nos dirigindo, nos guiando, nos encaminhando. Portanto, vejamos, Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. O povo perdoou. Se Deus não perdoa, o povo perdoa, amados. Olha só. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, que peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho do qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Deus mandou destruir tudo, inclusive o rei. Meu povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus
em Gilgal. Então disse Saul a Samuel: pequei, portanto, tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Portanto, amados, Samuel ainda quis colocar a culpa no povo, ele não assumiu, ele se mostrou fraco, ele se mostrou desobediente, ele não guardou os mandamentos que o Senhor lhe ordenou, e nós temos que guardar os mandamentos que Deus nos ordena, amados. Nós não temos que pensar nada por nós mesmos, porque em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 está escrito, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Portanto, se Deus fala, nós temos que obedecer. Aqui está a voz do Senhor, contida nas suas sagradas escrituras. Quando o Espírito Santo revela aos nossos corações, nós temos que obedecer à voz do Senhor, porque a palavra de Deus está nos sendo revelada e é o Senhor Jesus Cristo que está falando. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos mostrar que nós devemos guardar o mandamento que o Senhor nos ordenou. Muito obrigado ao falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.